Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Alicerce TV. Nós somos a turminha do G1 e hoje a nossa aula vai ser de matemática. Bem, para quem está nos assistindo pela primeira vez, o meu nome é Vitor e hoje, infelizmente, a professora Clarice não está presente, mas vamos seguindo na nossa aula. Então, o que nós vamos aprender hoje na nossa aula? Hoje a gente vai praticar a leitura de números por extenso, certo? E os materiais que nós vamos precisar serão lápis de escrever, borracha, apontador e caderno. Pessoal aí de casa que está nos acompanhando, verifica se está ok os materiais. Se estiver faltando alguma coisa, corre lá para o quarto, para a sala, para buscar o estojo e acompanhar a nossa aula com os materiais ok, tá bom? E agora a gente vai para o nosso Mindfulness. Então, como sempre, eu vou pedir para vocês se ajeitarem. Como sempre, vou pedir para vocês se ajeitarem, ficarem com a coluna reta, largarem as coisas que tiverem nas mãos, deixarem elas livres e colocar elas na coxa. Vamos fechar os olhos e respirar profundamente. Então, respirar profundamente pelo nariz e soltar o ar pela boca. Então, inspira e expira, soltando o ar pela boca lentamente. Respira fundo e solta o ar pela boca. Respira outra vez pelo nariz e solta o ar pela boca. Agora, eu vou pedir para vocês imaginarem um local. Um local seguro, que vocês se sintam confortáveis. Continue respirando profundamente, mas imaginando esse local. Como que ele é? Ele é um lugar coberto ou é um lugar ao ar livre? É um espaço amplo ou um espaço pequenininho que você se sente confortável e acolhido? Você está sozinho ou tem alguém com você? Com certeza, se tiver alguém, é uma pessoa que você confia e você gosta muito, né? Agora para em algum lugar desse local, sente-se e sinta o conforto que ele te traz, essa segurança. Continue respirando profundamente, mas sentindo essa segurança desse local. Muito bem, agora a gente vai voltar a respirar profundamente 3 vezes para retornar para a nossa aula. Puxa o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Mais uma vez, puxa o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. A terceira respiração, puxa o ar. E solta o ar pela boca. Vamos abrindo os olhos. Voltando aqui para a aula, para a casa de vocês. Muito bem. Vamos dar uma esticada nos braços, lá para cima, como a gente sempre faz. Estica, estica, estica. Muito bem. Alguém aí quer compartilhar como é que se sentiu na meditação? Um pouco sobre o local que vocês foram? O que vocês acharam? Imaginou aonde? Imaginei na minha cama. Dormindo. Na sua cama, olha só. Então você imaginou um lugar que está aí pertinho, né, José? Está atrás de você.
A cama realmente é um lugar confortável e seguro, né? E aí, mais alguém quer compartilhar? Não? Então tá. Então vamos começar nossa aula. Então, na nossa última aula de matemática, nós recordamos alguns conceitos de geometria, né? Então, na semana passada, a gente estava relembrando tudo que a gente já viu nas sprints passadas, né? E na aula passada foi os conceitos de geometria, que é aquela área da matemática que a gente trata das formas geométricas, né? A gente ficou bastante tempo conversando sobre elas, inclusive. E hoje, na nossa aula, a gente vai, de certa forma, retomar alguns conceitos que a gente já conhece, né? Que são os números por extenso. Alguém se lembra que é um número por extenso? Estão todos quietinhos? Então, a gente tem nosso diálogo inicial com a Cleo, né? Ela sempre nesse galinho dela. E a Ali, né? Vamos ver que elas estão conversando. Dessa vez eu vou ter que ser as duas personagens, tá? Então, a gente começa com a Cleo falando o seguinte. Olá, pessoal. Tudo bem? Hoje vamos conversar sobre ordens decimais. Vocês se lembram delas? Ordens decimais? Eu não tenho certeza. Vocês aí de casa podem me ajudar? Aí vocês já disseram que não se recordam desse termo ordens decimais, e a Cleo responde para vocês. Muito bem, pessoal. As 3 ordens decimais que nós já conhecemos são unidade, dezena e centena. Certo? Vamos guardar esses nomes. E aí a Ali fala, eu sempre me esqueço desses nomes, mas agora não esqueço mais. Ordens decimais são unidade, dezena e centena. E a Cleo fala o seguinte, falando em lembrar de nomes, vamos relembrar como alguns números são escritos por extenso. Então tá, pessoal, eu perguntei para vocês se vocês lembravam o que significava um número escrito por extenso, vocês não responderam, vocês falaram que não lembravam. Então agora eu vou relembrar vocês também o que é um número escrito por extenso. Olha só. Aqui a gente está vendo as unidades, né? Que a gente já conhece bastante. A gente tem 0 unidades, aí aqui a gente tem escrito o número 0, né? 0 unidades, escrito com algarismo, e aqui está escrito 0 por extenso. Então, quando a gente fala de escrever um número por extenso, a gente fala de escrever esse número com as letras, né? E não com os algarismos. E aí aqui do lado, a gente tem a representação do 0 com material dourado. Como o 0 não é nada, a gente não tem nenhuma pecinha do material dourado por aqui. Aí a gente tem a primeira unidade, né? A unidade 1, que a gente escreve com o algarismo 1. E também e aqui a gente escreve com o U e o M, né? O 1. Pessoal, eu vou pedir para vocês prestarem atenção, principalmente nessa coluna aqui, que a gente tem os números escritos por extenso, porque a gente vai praticar a escrita deles mais para frente na aula, tá bom? E aqui a gente tem o material dourado, né, representando uma unidade. Então, a gente tem o bloquinho da unidade único, né, representando uma unidade. A mesma coisa, 2 unidades, 2 escrito por extenso, e o 2 representado pelo material dourado com 2 bloquinhos de unidade. Mesma coisa, 3 unidades, 3, né, 3 escrito por extenso, e 3 representado pelo material dourado. 4 unidades, 4, e aqui as 4 unidades do material dourado. Mesma coisa, 5, olha só o 5 como se escreve com C, pessoal. E aqui o 5 representado pelo material dourado, seguindo o 6, o 7, o 8 e o 9. Correto, pessoal? Então, esses são as unidades. Tudo bem por aqui? Então, eu vou dar um tempinho para vocês olharem como se escreve por extenso e tentarem guardar esses nomes, né? Tudo bem?
Então, vamos relembrar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Depois que a gente chega no 9, como vocês já sabem, a gente só tem 9 unidades, 9 aliás, a gente tem 10 unidades e 10 algarismos. E depois que a gente chega no 9, a gente vai precisar utilizar a segunda ordem decimal, que são as dezenas, certo? Então, a gente vai precisar de 2 algarismos e a gente vai precisar de 2 ordens decimais. Então, vamos ver as dezenas agora, certo, pessoal? Aqui, a gente tem as dezenas de 1 a 9, certo? Então, a gente tem aqui uma dezena representada com algarismos, né? O algarismo 1 na casa das dezenas e o algarismo 0 nas unidades. E aqui a gente escreve o 10 por extenso, né? E aqui o 10 representado por material dourado. Então aqui, lembrando que essa barrinha tem 10 bloquinhos daqueles que a gente viu no slide anterior, e a gente usa essa barrinha para representar as dezenas, correto? Então, quando a gente tem 2 dezenas, a gente tem 20. E aqui o 20 representado pelo material dourado. 3 dezenas, pessoal, é 30. Certo? E aqui o 30 é representado pelo material dourado. 4 dezenas, nós temos o 40. Material, e aqui ele é representado pelo material dourado, com 4 barrinhas de dezenas. Aí embaixo, 5 dezenas, nós temos o 50, representado aqui pelo material dourado com 5 barrinhas. 6 dezenas, nós temos o 60. E 7 dezenas, o 70. Tem que tomar cuidado para não confundir 60 com 70. São nomes bem parecidos, né? Mas um é 60, lembrar de 6, né? Então tem um segundo C aqui. E no 70 tem o 7, ó. Se vocês verem, tem aqui, ó, S-E-T-E, forma 7. Então, 70. São 7 unidades. Depois nós temos o 80. A gente depois tem, e por último, o 90. Certo, pessoal? Se vocês repararem, a partir da terceira dezena, o 30, não, a partir da quarta dezena, o 40, as dezenas têm um enta no final, ó. 40, aqui, ó, E-N-T-A, 40, 50, 60, 70, 80 e 90, certo? Essa é uma forma de vocês perceberem quando que é uma dezena e quando é uma centena, que eu vejo que vocês acabam se confundindo bastante quando a gente fala de dezena e quando a gente fala de centena. E aí, quando a gente chega no 99, quando a gente chega num número feito com os algarismos 9, tanto na dezena como na unidade, como 90, a gente vai precisar de mais um algarismo para representar números maiores, né? Então, a gente vai precisar também da ordem das centenas, que a gente vai rever agora também. Tá certo? Então, aqui, a gente tem uma centena, que é 100. Então, aqui, ó, eu coloquei 100 e eu coloquei o cento também. Por que o cento? Porque depois, né, a gente não fala 101, a gente fala 101, 102, 120, 133. Então, a gente não fala 100 e alguma coisa, a gente fala cento, depois do 100, certo? E aqui a gente tem essa placa. Se vocês forem contar, tá meio pequenininho, mas tem 10 barrinhas de dezenas aqui. Então, sempre lembrando que uma centena vale 10 dezenas. E uma dezena vale 10 unidades, tá certo? Aqui embaixo, a gente tem o 200, né?
duas dezenas, a gente tem 200. Aqui representado, né, em algarismos, e aqui escrito por extenso. Lembrando aqui, ó, 200, a gente tem o Z aqui, certo? O zentos é feito, o zen é feito pela letra Z. Então, 200, e aqui as duas barrinhas, as duas plaquinhas de centenas, né? Aí, 3 centenas é 300, também escrito com Z, certo? E aqui as três plaquinhas de centenas. 400, que são 4 centenas, olha só. Tem aqui, ó, a palavra 4 e a palavra cento. Olha só, eu vou até colocar na minha canetinha para vocês verem. Ó, eu vou riscar aqui, ó. Estão vendo? A palavra 400 tem duas palavras dentro dela. Aqui embaixo, em azul, eu fiz o 4. Em vermelho, eu vou fazer aqui, ó, os centos. Dá para ver que interessante? E aí, 5 dezenas, a gente tem o 500, certo? E aqui as 5 plaquinhas de centenas. Mas a gente não tem só essas centenas, né? A gente tem também as 6 centenas, que é 600. Ó, novamente, tem o 6 aqui e o centos, certo? E aqui as 6 plaquinhas de centenas, representando o material dourado. Aqui nós temos o 700, de novo, 7 e centos. E aqui as 7 plaquinhas do material dourado. 800, mesma coisa. As plaquinhas do material dourado. E o 900. Lembrando aqui, ó, tem 8 e os centos, e o 9 e os centos também. Então, se para as dezenas a gente tem o enta no final, de 40, 50, 60, 70, nas centenas a gente tem os centos. Então, olha só, tem o 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900, tá certo? Então, quero que vocês prestem atenção nesses nomes, para também não gerar aquela confusão, né? Será que 300 é uma dezena ou uma unidade? Tá bom, pessoal? Vocês estão com alguma dúvida sobre isso? Muito bem. Então, vamos praticar o que a gente acabou de ver, pode ser? Vocês estão prontos? Bem, então eu vou começar. Então, vamos para a nossa... Ah, tem um diálogo antes. Né? A Cléo está dizendo o seguinte: agora vamos pôr em prática o que aprendemos. Aí a Ali responde: eba, o que faremos? Vamos ver que a Cléo agora vai dar a instrução da atividade. Então, presta atenção para ver o que a gente precisa fazer agora. A Cléo diz o seguinte: eu vou apresentar um número por extenso e vocês terão que escrever esse número com algarismos, certo? Vocês entenderam, pessoal? Vamos lá, vou perguntar um por um. Letícia, você entendeu o que a gente vai fazer agora? Sim. Sim. Vitória, você entendeu? Entendeu ou não? Entendi. Sim. Sim. José? Sim. Muito bem. Então, eu vou repetir aqui, ó. Vai aparecer, né, o número por extenso, então vai estar escrito com letras, e vocês vão ter que ler esse número, eu vou dar um tempinho para vocês, e vocês vão escrever no caderno de vocês esse número com os algarismos, correto? Então, vamos lá. Então, peguem lápis, deixe o caderno aberto para a gente escrever os números com os algarismos, correto? Vamos lá. Vai Vamos ter ver qual vai ser o... vai ter um número e depois você escrever do outro?
Isso, vai estar escrito o número, vai estar o nome dele com as letras. Olha só, Letícia. Tá vendo aqui, ó? Tá escrito um número, você vai ter que ler o que está escrito aqui e escrever com os algarismos, entendeu? Então, façam a leitura e tentem escrever no caderno, tá bom? E aí vocês vão escrever com os algarismos, com os números, correto? Não é para copiar o que está escrito aqui. Você aí que está nos acompanhando em casa também pode pôr no caderno aí os números que a gente está lendo aqui. Professor, Oi? eu fiz já o número. Muito bem. Segura aí para a gente já vai corrigir, certo? Letícia e José, quando vocês terminarem, pode avisar também, caso vocês terminem antes do tempo, tá bom? Já terminei. Muito bem, José. Vamos lá. Eu vou escolher. Quem quer ler esse primeiro número aqui? Professor, eu posso ler? Claro, vamos lá. Leia. O que está escrito aqui, Vitória? 733. Muito bem. Então, o 700, ele é uma unidade, uma centena ou uma dezena? Centena. Uma centena. Qual centena que é? Quantas centenas são, Vitória? 3. Quanto? 3. O 700, ó, a gente tem aqui, ó. O que está escrito aqui? Só essas duas primeiras sílabas, Vitória. 7. 7. Muito bem. Então, 700 são 7 centenas. E o 30 que você falou? Quantas? É uma dezena ou uma unidade o 30? Dezena. É uma dezena. Quantas dezenas? 3. 3. Muito bem. E o 3 é uma unidade, uma dezena ou uma centena? Unidade? Isso mesmo. Quantas unidades? 3. Muito bem. Então, vamos escrever isso com os algarismos, correto? Então, como você falou, esse número aqui é o 700. Deixa eu colocar até numa fonte maior. Como você falou, o 700, o número é 733. O 700 você falou que é uma centena. O 30 você falou que é uma dezena. E o 3 é uma unidade. Então, aqui, ó. 7 centenas, 3 dezenas e 3 unidades. Então, pessoal, é assim que a gente escreve 733 com os algarismos, correto? Então, confira aí se está certinho o jeito que vocês escreveram e corrijam se tiver alguma coisa errada, tá bom? Então, vamos para o próximo número. Então, vocês estão prontos? O próximo número é? Muito bem. Acho que a Vitória já terminou também, né, Vitória? E você, José, como é que tá aí? Conseguiu escrever? Sim, como a Vitória falou que... Antes, como a Vitória falou que era que já podia anotar no caderno, já tinha feito. Muito bem. Então vocês estão rápidos. Acho que eu vou deixar até menos tempo para vocês. Leia para mim, então, José. Que número é esse? 229. 229. Então, vamos lá. Então, 200, duas centenas. O 20 são quantas dezenas? Quantas dezenas? O 20. O 29, né? O 20, quantas dezenas são? 2? 2, duas dezenas. Muito bem.
E o 9, quantas unidades são? 9 unidades. Muito bem. Então, o número 229, escrito com os algarismos, são assim. É assim. Então, confira aí para ver se está correto o número que vocês escreveram, certo? Olha esse número aqui. Esse daqui tem uma coisa diferente nele do que nos outros números. Quantas centenas temos aqui? Quantas dezenas e quantas unidades? Então, Letícia, é a sua vez de ler. Leia que número está escrito aqui. 103. 103. Muito bem. O que tem de diferente dos outros números nesse daqui, Letícia? E o que está faltando no 0. Tá faltando 0, é isso? Uhum. Isso quer dizer que tá faltando uma ordem, né? Tem uma ordem que tem 0, né? Qual ordem que é essa? É a unidade, a dezena ou a centena? Dezena? Dezena, muito bem. Então, o 103, ele tem, ó, o cento. Quantas centenas é o cento, Letícia? Centena? É uma centena. Quantas centenas é o cento? Que número você colocou como o primeiro algarismo, Letícia? Nesse número? 1. O cento é uma centena. E o que você colocou na dezena? Você falou que não tinha dezena? O que você pôs? 0. O 0, muito bem. Mesmo não tendo nenhuma dezena, a gente tem que pôr o 0 aqui no meio, porque senão a gente não faria o número correto. E quantas unidades tem o 103, Letícia? 3? 3, muito bem. Aqui, ó. Esse é o número 103. Se a gente não colocasse esse 0 na dezena, olha só, vou riscar esse 0, olha o que ia acontecer. A gente ia ter o número 13, não o número 103. Então é importante a gente colocar o 0 nas dezenas, mesmo não tendo nenhuma dezena aqui, correto? Então você que está nos acompanhando aí em casa, não sai daí, que a gente já está de volta para a continuação da nossa aula, tá certo? Então, pessoal que está nos acompanhando aí em casa, nós estamos voltando para a aula, então volte você também, nosso intervalo acabou. Então, vamos finalizar nossa atividade que estava fazendo antes do intervalo. Ainda tem alguns números para a gente escrever. Então, vamos lá. Vamos para o próximo. Ó, outro número bem grande, né? Esse daqui. Letícia, você vai ser a pessoa que vai ler para mim aqui esse número. Vamos ver se agora você consegue fazer. Então, vem comigo, vamos ver se você consegue fazer com a minha ajuda. Vou começar pela primeira palavra. O que está escrito na primeira palavra, Letícia? 8. 8. 8. 100. 8. 100. 8. 100. 2. E. 7. Tá. E. O. I. Tá. Como? 870 e... Oi? Tô. 8, isso mesmo. Então, 878. Como a gente escreve esse número, Letícia? Sim. Não sabe? O 8. 8 centenas. Muito bem. 8. E depois tem o 8. 800. 8. O 70, como a gente escreve? Hã? 70. O 70.
Quantas dezenas tem o 70? Oi? O 7. 7. 70 são 7 dezenas. E quantas unidades, Letícia? 8. 8. Muito bem. Muito bem, Letícia. Olha só. Era um número grande, um número difícil mesmo. Mas, ó, vou te dar uma dica aqui. Olha aqui. Eu vou até circular para você ver. Aqui. Na centena, a gente tem aqui, ó, o 8 no nome da centena. E a gente sabe que é centena por quê? Porque, vou fazer de outra cor. Porque a gente tem os centos depois, ó. 8 e centos. 8 centenas. E aí, na dezena, a gente tem aqui ó, o 7, tá vendo? Então, a gente sabe que são 7 dezenas. E é aquela dica que eu dei, né? Depois do 30, depois do 40, todas as dezenas vai terminar com enta. Ó, vou grifar embaixo aqui para você ver. Em roxinho, né? Esse enta, a gente tem a dica que é uma dezena. E depois o 8, como você falou, um 8 normal. Então, viu? Você teve um pouquinho de dificuldade, mas comigo você conseguiu descobrir que número que é. E agora eu acho que nos próximos números você vai também conseguir descobrir. Tá certo, Letícia? Vitória, você conseguiu corrigir? Consegui. Muito bem. José, você está nos ouvindo agora? Tá, acho que não. Pessoal, posso passar para o próximo número? Sim. Muito bem. Olha só esse número aqui, pessoal. E aí, pessoal? Letícia e Vitória? Estão conseguindo fazer? Eu não sei o que está escrito na primeira. O que você não entendeu, Letícia? O que está escrito na primeira? A primeira palavra. Mas o que você não entendeu? Você consegue entender qual é a primeira sílaba dela? Não. Tá. Ó, então aqui a primeira sílaba é o Q, U, I. Você lembra da família do Q, Letícia? Eu só sei do que tem o AE. Tá. Então, como é que é o Q, U, A, Letícia? Eu A? É, quá. Quá. E como que é quá de 4, muito bem lembrado. E o Q, U, E, como? Que. Que, muito bem. E o Q, U, I? O Q, U, I é que, tá certo? E aí aqui a gente tem o N, logo depois fica Kim. Kim. Aí tem esse NH, né? Quinhen. Quinhen. Esse daqui, o TOS. Quinhen. 500. 500. Essa é a primeira palavra. Você lembra quanto que... Você lembra que número é o 500, Letícia? 500. Não. Não lembra? Tudo bem. A gente já vai corrigir, tá bom, Letícia? Aí eu te falo qual é a resposta, tá? Mas, ó, o 500, você sabe se ele é uma dezena, uma centena ou uma unidade? Não sei. Tá, tudo bem. 500 é uma centena.
E depois, você conseguiu ler? Depois do 500, você consegue ler o resto? 29. 529. Muito bem. Vitória, você terminou? Não? Tá bom. Quando você terminar, você me fala. Eu sei os números finais, mas o primeiro eu não consigo. Ah, então você também não lembra. Quanto que vale 500? É muito Pessoal, difícil. 500 eu 500. sei mais ou menos como é que escreve. Como que escreve? 500. É uma dezena, uma centena ou uma unidade? 500. Ninguém sabe. Olha só, hein? Entendeu? É uma centena. Muito bem. Ó, Só quanto que é faltou o número que eu terminei. O número eu terminei. Vocês estão me escutando? Sim. É que eu... Professor. Professor. Só um instante, Vitória. É que eu... Parece que eu caí aqui. Fala, pode falar, Vitória. Estou te ouvindo agora. Você tinha travado para mim. Mais 500 centena. 500 é uma centena. Muito bem. Então, vamos relembrar o nome de todas as centenas agora. A primeira centena, como que a gente chama? A primeira é unidade. Não, a primeira centena. Uma centena. Como que é uma centena? Centena. Não. Uma centena é o 100 ou o cento, né? 101, 102, 103. E como que são duas centenas? 200. 200. Muito bem. E três centenas? 300. 300. Está ouvindo, Letícia? Tô. Muito bem. E quatro centenas? 400. 400. Muito bem. E 5? 500. Muito bem. 5 centenas é 500. Então, o número que vocês estavam tentando descobrir aqui, né, o algarismo que tá, na centena que vocês não estavam lembrando, é o algarismo 5, tá? Mas vamos lembrar logo depois. 6 centenas, como que é? 6. A gente já acabou de ver, eu acho. 6. 600, né? 6 centenas é 600. E 7 centenas? Calma. Eu vou contar tudo desde o início. Vamos lá. 700, muito bem. Ó, então é 100, 200, 300, 400, 500. Ó, 500 é 5. 600 é 6. 700 é 7. 800 é 8. 900 é 9. Certo? Então, pessoal, esse número aqui é 500. E o 20? Como a gente escreve o 20? Qual algarismo a gente usa? 2. 2. E o 9? Qual algarismo a gente usa? 9. 9. Esse daí fica fácil. Então, esse número que a gente está escrito aqui é o 529. 5 centenas, duas dezenas e 9 unidades. 529. Corrigiram, Letícia e Vitória?
Podemos ir para a próxima? Estava certo que eu escrevi. Tudo bem. Vamos para a próxima aqui. Já está acabando, pessoal, essa atividade. Professor, eu terminei, só tem 2 números. Só 2 números, Letícia. Tem certeza? Sim. Ah, vamos ver se só tem 2 números mesmo. Na verdade, não são 2 números, é um número só. É algarismo que a gente chama. E eu acho que tem mais de 2, hein? Mas qual é? Vamos lá, a gente vai ler junto. Vamos ler junto, Letícia? Eu quero ler. Vamos ler. Vem cá. Qual a primeira palavra? A primeira é 90. Tem certeza? Ó, vamos ver. A primeira sílaba é 9C. 9C. Que é 9C? 900. Depois tem o Dois. TOS. 900. Isso, 900. 930. Esqueci de pôr o 3. 930 e quanto? Embaixo aqui, ó. 930 e... 2. Terminei, 932. escrevi certo. Escrevi Ah. certo. Quantos algarismos tem aí? 2 ou 3? 3, muito bem. Vitória, terminou? José, você conseguiu fazer também? Então, vamos corrigir aqui. Então, o 900. O 900 é quantas centenas? 2. Ó, 900. 9. E o 30? 2. 932. 9 centenas, 900. 3 dezenas, 30. E 2 unidades. Muito bem. Vou dar uns segundinhos para vocês corrigirem. Eu acho que a próxima já é a última. Deixa eu só verificar aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí. É o último já. Vamos para a última, pessoal? Sim. Todos prontos? Sim. Para nosso último número. Vamos ver aqui. Ah, não, esse aqui já foi. Desculpa. Agora sim. Professor. Desculpa, Letícia, me confundi. Agora, esse número aqui. Vou deixar esse número aqui. Esse número aqui é um número bem interessante. Professor, Oi, Vitória. esse número é até interessante, só que é um pouco difícil. Eu sei, acho que eu sei o número como é que faz. Só que mesmo assim eu não tenho certeza. Mas tenta fazer, e aí se tiver errado a gente corrige, tá bom? Fica tranquila, eu aposto que você vai acertar. E se não acertar também, tudo bem. Já terminei. Muito bem. Letícia, conseguiu fazer? Conseguiu, Letícia, fazer esse número? Não, ainda não, eu só li. Tá bom. Então, quando você terminar, você me fala. E você, José, como é que tá aí? Eu tinha feito. Muito bem. Acho que eu faço a atividade, José? Muito bem, fico feliz de saber isso. Quero ver na próxima aula que vocês vão ter que escrever os números com as letras.
Aí vai ser desafiador, né? Mas isso fica para a aula que vem, certo? Me fala quando você terminar, Letícia. Eu já li, eu sei como ler. E como escreve? Escreve aí. Vou pedir para o José ler para a gente esse número. Pode ler, José? 330. 330 e quanto? Deu uma cortada. 333. 333. Parece até um trava-línguas, né? Com esses vários tre que a gente tem aqui, essa sílaba complexa, né? De TRE. Muito bem. Conseguiu escrever, Letícia? Eu só sei que tem. Vamos lá. A primeira palavra é 300, certo? 300 é uma unidade, uma dezena ou uma centena? Eu sei do já sei do Quanto que é? Pode falar. 3. 3 o quê? 300. 3 centenas. 300 é 3 centenas. E o 30 é o quê? É uma dezena ou uma unidade? É de novo 3. De novo, 3 é uma dezena. 3 dezenas. E o último algarismo é qual, Letícia? 3. É o 3. São 3 algarismos 3. 3, 3, 3. 300, 333. O nome Então, olha o nome para ele. 333. 333. 300 são 3 centenas. 30, 3 dezenas. E 3 unidades. 333. Muito bem. O número 3 vezes, olha só. Por isso que eu falei que era interessante esse número. Muito bem, pessoal. A gente já está chegando quase no final da nossa aula. Já é quase 11 horas. Oi, Vitória. Eu imaginei que seria muito, muito difícil fazer essa. Colocar aqui o número certo. Eu vi ali, eu tava com medo de eu fazer errado, só que eu fiz certo, eu nem precisei corrigir, porque tava certo. Muito bem. Eu Pessoal, também. fico feliz que vocês conseguiram ler. Então, quer dizer que vocês estão bons de leitura, né? Que vocês leram bem as palavras e depois escreveram os algarismos. Então, quer dizer que vocês estão atentos também a isso. Fico feliz que vocês acharam não tão difícil a atividade. Na próxima aula, a gente vai fazer uma atividade que vai ser o inverso. Vai aparecer o número com o algarismo, e aí vocês vão ter que tentar escrever com as letras, por extenso. Mas, Ô, professor, mas aí sabe o que acontece? A gente escreve o que tá na tela. não, mas eu vou colocar com algarismo. Mas isso deixa para a próxima aula. Ah, não. Vamos lá, pessoal. O que a gente viu na aula de hoje? O que aconteceu? Olha, Quero que todo mundo participe. Isso, leia o que está escrito na lousa, Letícia. Praticar, Praticar. ler e leitura de números Por. Essa última palavra é difícil. Isso mesmo, José. Extenso. Então, ó, talvez vocês não saibam, o que é uma coisa meio rara, né, na língua portuguesa. Mas quando a gente tem o X no final de uma sílaba aqui, ele vai ter o som de S. Então, aqui, ó, que nem se fosse o S no lugar, também teria o mesmo som. Extenso, tá? Agora, Então, e hoje a gente tinha a gente viu material dourado, vimos o material dourado. a gente fez o número que a gente tinha tela e aí a gente tinha escrito o número e a gente tinha por ele.
Isso. O número. Estava escrito por extenso, né? Então, quando a gente fala que o número está escrito por extenso, o nome dele está escrito com as letras. Então, por exemplo, 3. 3 é T, R, E, o acento circunflexo e o S. 3. Então, vocês leram um número por extenso e escreveram ele com algarismo. E a gente relembrou o que é... Ah, esqueci o nome também. Esqueci o nome. Ordens decimais, né? José, quais são as ordens decimais? Ih, o José saiu. Vitória, então, já que o José saiu, quais são as ordens decimais que a gente trabalhou hoje? Dezena, centena e unidade? Isso. Qual que é a maior ordem decimal que a gente viu? 9. Não, a 9 é o algarismo. A ordem decimal. Ah, não Qual que é a sei. maior? Unidade, a dezena ou a centena? Ah, não sei. A centena, né? A centena. Por quê? Ó, a unidade é um número, é 1, 2, 3, 4. A dezena, ela é formada por 10 unidades. E a centena é formada por 10 dezenas. Então, vocês lembram do material dourado? Uma unidade é um bloquinho pequenininho. A dezena é uma barrinha com essas 10 unidades. E a centena é uma placa com 10 dezenas ou 100 unidades. Certo, pessoal? Agora, vamos só relembrar os nomes das dezenas e das centenas. Qual é o nome de uma dezena? Qual é o nome de uma dezena, pessoal? Vitória, pode falar. Vai lá, Vitória. Uma dezena é 10. 10. Muito bem, 10. Duas é quanto? 4. Não, duas dezenas. 2 dezenas, 2 dezenas. Que número que é, Vitória? 2. Não, duas dezenas. Dezenas. Lembra que é 10, 20, 20. 20 e 3. 3 dezenas. 30. 30. E 4 dezenas. 40. E 5. 50. E 6. 60. E 7. 70. E 8. 80. E 9. 90. E 10. 10. Aham. 20. Não. Lembrando que eu falei 10 dezenas 100. é uma centena. Exatamente, é 100. Muito bem. Então, 10 dezenas é uma centena. Uma centena é 100. E duas centenas é quanto? Centenas. Duas centenas. 200. 200. E 3. 300. E 4. 400. E 5, que vocês não estavam lembrando. 500. 500. E 6. 6 centenas. 600. 600. E 7 dezenas. 7 centenas, desculpa, gente. 700. 700. E 8? 80. Não, 80 é dezena. 80 é dezena. Como que é, Vitória? 800. 800. 800. E o 9? 9 dezenas. Não. Hein? 9. 9.000. 900. 900. Então, ó, para vocês não esquecerem, na aula que vem a gente vai trabalhar de novo isso, mas ó, uma centena, 100 ou 100, né? 2, 200, 3, 300, 4, 400, 5, 500, 6, 600, 7, 700, 8, 800, 9, 900, tá bom, pessoal? Então é isso.
Por hoje é só. Vou mandar um recadinho pro pessoal lá de casa. Vocês aí que escreveram vários números com algarismo, né, que participaram da nossa aula, quiser compartilhar com a gente um vídeo, uma foto, um desenho ou uma pergunta que vocês querem fazer, vocês podem mandar lá no @alicerceedu. A gente está nas redes sociais Facebook, Instagram e também no Twitter, esperando a sua interação. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima aula. Bom descanso e até mais, pessoal. Tchau, tchau, gente.